Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, eu tô com um monte de sardas aqui com o meu filtro. Boa tarde, deixa eu chamar minha amiga Gabi aqui pra gente começar. Convidar para participar, deixa eu ver aqui, teacher. Meu Deus do céu, cadê a Gabi? Ué, não aparece o outro dela? Meu Deus do céu, olha só as atrapalhadas, hein? Cadê? Gabi, não tô vendo o seu perfil aqui, Gabi. Ô, Gabi, clica aí para você se oferecer para participar da live. Sabe quando tem que a pessoa se oferece para participar? É o Gabs.Inácio que você quer? Que o teacher Gabi Inácio não tá aparecendo aqui, mas vamos lá. O Gabi.Inácio apareceu. Agora apareceu. Eu convidei você aí. Aê! Finalmente, meu Deus do Aê! céu. Pelo amor de Deus. Faz horas que a gente está tentando arrumar isso aqui, gente. Era para ser pelo. Eu estou muito branca, né? Olha, que eu preciso... deixa eu mudar a cor disso daqui, que eu estou parecendo uma. Tudo bem que é Halloween, né? Mas eu não preciso ficar tão branca assim. É que você Ah, colocou agora eu tô mais. Você tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo bem. Tá bom. Então, a gente pode fazer por aqui. Acho que fica melhor, né? É, vamos fazer por aqui, gente. Daí a gente só. Eu vou subir lá depois no Instagram, no YouTube, tá? Que era para ser uma live secreta só para os membros do clubinho. Mas a gente não conseguiu e tudo bem, enfim, vamos lá. Então, espero que o pessoal esteja aí. Será que o Edu conseguiu me achar também? Espero que o pessoal tenha conseguido achar. Gabi, enquanto eu vou colocando aqui na aba comunidade lá para o pessoal entrar e tudo mais, vai falando de você, se apresente, fale um pouco de você aí. Quem é você, Gabi? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Inácio, teacher Gabi. Conheço a Lígia há quantos anos, Li? Ah, não, desde criança, Não, né? Você desde que eu me conhece. nasci. É, Desde que eu então, nasci. Mas que a gente tem uma amizade mais próxima desde desde que eu tinha 2008, não é? desde 2008, por 2008. aí. É, né? 2000, 2008. bastante tempo. É, E 2008. a gente acabou trabalhando no mesmo colégio e, coincidentemente, a gente se reencontrou, porque nossas mães já se conheciam, a gente já se conhecia, e lá no colégio a gente acabou tendo essa reaproximação por conta da nossa profissão. Nós duas éramos professoras de inglês lá nesse colégio. A Lígia seguiu outros caminhos, apesar de ter continuado com o inglês até hoje. é, Ela é uma pessoa que gosta muito de idiomas, mas ela seguiu outros caminhos que é, fizeram ela ser mais completa na vida dela. E eu continuei dando aula de inglês, dei um tempo de aula de bateria, porque eu sou musicista também, assim como a Lígia. A gente teve até um centro cultural em uma certa época da nossa vida, fizemos um negócio juntas, e que era muito legal, a gente se dava super bem, o centro cultural era muito legal, tinha aulas de idiomas, aulas de música, tinha palestras, tinha diversas atividades relacionadas à arte. E mas eu segui o caminho de aulas particulares. Depois de um tempo eu saí desse colégio, ali eu já tinha saído, inclusive, e eu estou desde então só com aulas particulares, que é o que realmente me faz feliz, que é ver o aluno progredir e falar inglês, que é o que não acontece nos colégios, né? Infelizmente, a gente não consegue ver o nosso trabalho dando frutos. E na aula particular, a gente consegue. A gente fez aula de francês juntas, a gente sabe muito bem que em É, 8 meses de francês particular a gente aprendeu muita coisa, né? é verdade. É verdade. A Então, Gabi, a gente, a gente trabalhou bastante tempo juntas, tanto no colégio quanto no nosso próprio negócio. Nós tivemos uma escolinha juntas, né? De idiomas, dança e música. E daí a gente começou com a ideia do que fazer, né? Como se aprende inglês com música? Eu aprendi inglês com música e a Gabi também, né, Gabi? A Gabi pegou muito negócio de inglês com música. A Gabi é baterista, toca violão também, canta também. E a gente está desenvolvendo um projeto juntas agora de como fazer para a pessoa aprender ou aprofundar o inglês com a música, ouvindo as músicas que a pessoa gosta, né? Quando a pessoa chega para fazer aula de inglês, tem os alunos que adoram inglês, eu amo inglês, eu tenho facilidade, não sei o quê. E tem as pessoas que têm muita dificuldade, né? Ah, eu não consigo aprender, é difícil, é chato, não consigo memorizar. Então a música ela vem como uma solução, porque a música é agradável, não é? A pessoa canta, sim, exatamente.
e tudo mais. O que E, é- e, você acha? e, é, quando a gente tem esses alunos, a maioria dos alunos que falam que tem dificuldade, não vou falar que são todos, mas a maioria não gosta de inglês. E não é uma coincidência, né? A pessoa não gostar de algo e ter dificuldade naquela coisa. A gente que É, estudou um pouco de psicologia do aprendizado, a gente sabe que quando você não gosta de algo, é muito mais difícil você entender aquilo e você colocar em prática. Enfim, pra gente, como a gente sempre gostou de música, era muito fácil a gente querer. E a gente era adolescente na época que a gente aprendeu inglês. É muito diferente de uma pessoa que é adulta e tem muitas coisas na vida para fazer e tudo mais. Só que a é. música sempre ajuda. Assim como uma pessoa que gosta de outros assuntos, se você colocar aquilo na sua vida, você conseguir fazer uma imersão de inglês usando algo que seja prazeroso para você, isso só vai te trazer benefícios. Então, a música, como ela tem, além de ser prazerosa para quem gosta, ela vai ter alguns artifícios que são muito necessários para o aprendizado de língua, como ele já disse, é repetitivo, né? Então, se você tem É, uma música ali que tem uma estrutura no refrão que você vai repetir 8 vezes, que é o mínimo que se repete ali normalmente no refrão de música popular, você já decorou ouvindo a música 2 vezes. Então é algo que muitas vezes você pensar, não dá para aprender inglês com música. Claro, claro não que vai dar para dá. você aprender tudo. Não vai dar para você só aprender inglês com música e nada mais. Só que a música te ajuda muito, principalmente nessa questão de memorização. É verdade. E a gente está desenvolvendo agora um projeto juntas, né? Que nós vamos transmitir aqui pelo Instagram da Gabi. Sigam a Gabi aí, Teacher Gabi Inácio, que a gente vai colocar várias coisas, né? Vários exercícios, a gente vai colocar estratégias, a gente vai dar exemplos, vai ter muitas coisas aí chegando para vocês, para facilitar, né? Por exemplo, a pessoa, eu tenho dificuldade de decorar a lista de verbos irregulares, né? Com música, a Gabi postou um reel aí, que dia que foi? Essa semana, né? Foi Mostrando semana como você passada. consegue, semana passada, como você consegue, sim, através de uma música da Katy Perry, decorar alguns verbos, memorizar alguns verbos, né? Porque a gente que mora fora de país de língua inglesa, você não fica ouvindo inglês 24 horas por dia. Para quem mora lá é fácil, a pessoa se acostuma. Assim como a gente, né? Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Para a gente é fácil, porque a gente está imerso na língua, né? Então a música você vai ouvindo ali e tudo mais. Gabi, conta como é que você estudava com música, assim, de maneira intuitiva, né? Que às vezes não é de propósito, mas você tinha alguma estratégia, alguma ferramenta, assim, de falar, sei lá, vou escrever, vou traduzir, ou vou cantar só o refrão? Como é que você fazia com as músicas? Quem, quem tá aqui que já tem uma idade que está acima dos 30 anos, vai saber Eu que em não. 2005, em 2005, que foi quando eu me formei na escola, que foi o primeiro ano que eu comecei a dar aulas de inglês, a internet era bem capenga. Então, eu comecei a estudar inglês com a internet muito capenga, extremamente, quase inexistente. Eu tinha 12 anos. E eu gostava muito de música em inglês. E eu tinha os CDs que eu pedia para minha mãe comprar para mim. Então eu tinha os encartes. E aí eu ficava em todas as aulas da escola, matemática, português, geografia. Eu fazia lá o mínimo rapidamente, que era solicitado lá, os exercícios. E eu pegava os encartes do CD. O dicionário, que era um livro mesmo, todos os dias eu estava com ele na mochila da escola. E eu queria traduzir as músicas, e coitadas das minhas professoras de inglês, porque toda aula de inglês eu ia lá com um monte de dúvidas. Ô, teacher, o que é isso aqui? O que é isso aqui nessa música? E foi assim que eu aprendi muita coisa de inglês. Claro, depois eu fiz o curso de inglês, mas eu queria, e a minha mãe não tinha condições, minha mãe teve 4 filhos, pagava escola particular, então, assim, ela tirava leite de pedra e o resto não dava para fazer. Então, como eu queria muito falar inglês para cantar certas músicas e saber o que eu estava cantando, foi assim que eu comecei a aprender inglês. Isso me ajudou muito. E era intuitivo, só que deu certo, né? E é o que a gente, depois de fazer a faculdade de letras, como nós fizemos, a gente vê que é o que precisa ser feito. Você entender o que aquilo significa. Naquele caso, como eu era iniciante, tinha que ser realmente a tradução, não tem como eu pegar uma palavra e ver no dicionário em inglês, então eu estava fazendo certo,
e repetir quantas vezes fossem necessárias, ou quantas vezes. Naquela época era muito difícil, a gente não tinha Spotify, né? O que a gente fazia? Pegava um CD e ouvia aquelas mesmas músicas Muitas muitas vezes, porque vezes. É, a gente não tinha como ficar ouvindo diversas músicas, milhares de músicas, era o não que tinha tinha ali. Alexa também, né? Não tinha, então a gente ouvia o que estava passando nas rádios ou nos CDs que a gente tinha, que era uma quantidade muito limitada. Então a gente acabava repetindo muito, o que é o certo, né? Então, às vezes os alunos vêm falar para mim, ai, teacher, porque eu queria falar inglês rápido. E eu sempre dou esse exemplo. Você imagina quantas vezes um músico precisa ensaiar a mesma música para tocar profissionalmente? Sim, Porque quando eu falo essa questão assim, ó, assiste esse trechinho dessa entrevista, ou ouve essa música, pratica uma, duas, três, quatro, cinco vezes, ai, mas que repetitivo. Mas a repetição, ela é necessária, né, Lígia? A Lígia é. é professora, ela foi minha professora de piano, de teclado, né? Quantos anos, você lembra quantos anos no conservatório para uma pessoa se formar em piano? Piano, acho que são 9 anos no piano 9 anos. erudito. É uma vida, hein? Então, assim, Tem 9 anos de profissão? e aí você pensa, nossa, são só 7 notas musicais. Então, imagina quanto tempo você precisa para você aprender o inglês. Então, se você consegue, com a música, com algo prazeroso, trazer esses benefícios, com certeza você vai aprender com pelo menos mais leveza. Aí a velocidade, ela vai depender de outros fatores. Mas você vai Sim. conseguir memorizar muita coisa com mais prazer, né? Uhum. E você, Lígia? E assim, bom, a minha história você sabe, né? Beatles e Led Zeppelin total, enfim. Tinha LPs, eu aprendi com LP, gente. Muita gente nem sabe o que que é um LP, um discão mesmo, né? E a gente tinha só a BIS, letras traduzidas. Era uma revista de rock que trazia as letras e a tradução. Tipo letras.mus.br que vocês têm hoje, né? Era a BIS. E daí todo mês vinham algumas músicas traduzidas, era bem a época do Guns N' Roses, né? Tinha o Skid Row, essas bandas aí, bem nessa época. Eu tinha uns 12 anos, e daí eu decidi que eu ia aprender. Pegava essas músicas, eu pegava a letra, eu traduzia sozinha com o dicionário também impresso, né? O dicionário de verdade. Depois eu ia lá na revista para ver o que eu tinha acertado e o que eu tinha errado. E daí minha primeira dificuldade foi que, assim, em inglês, gente, inglês é uma língua que não é que nem português, que tem muitos sinônimos, tem muitas palavras para falar a mesma coisa. Não. Então, às vezes, no inglês, uma certa palavra é verbo e é substantivo ao mesmo tempo. Isso foi minha maior dificuldade. Como é que eu sei se é isso ou se é aquilo? Eu fui aprendendo que, pelo contexto, você percebe se é um verbo ou se é um substantivo, por exemplo, né? E, por exemplo, a manga da blusa ou a manga de fruta, que tem em português, né? Em inglês tem muito disso daí, de uma palavra servir para muitas funções, e essa era a minha dificuldade. Mas daí, aos poucos, eu fui aprendendo, e eu tinha uma gramática que era aquela grammar, como é que era aquela verdinha? Ai, meu Deus, como é que era o nome da minha gramática? Eu tenho ela aqui até, era um livro da minha mãe que eu peguei, e tinha resposta no final. E daí eu ia fazendo os exercícios com o caderno, com a mão, copiando tudo, com esforço pessoal, e daí eu fui aprendendo. Eu fui entrar no CCAA com 19 anos de idade, daí eu fiz o CCAA até o final. Mas eu entrei no livro 6, né? Então deve ter servido para alguma coisa a música, não é mesmo? Não é? Exatamente. Eu também tive uma facilidade imensa. Eu comecei o curso de inglês com 13 anos e aos 16 eu já estava dando aula. Então, assim, foi muito Então, rápido, né? 3 anos para já começar a dar aula. Eu fazia aula em grupo, não fazia aula particular. Eu fazia aula 2 vezes por semana, não era um intensivo. Então, em 3 anos, eu aprendi muita coisa que foi o suficiente para eu começar a dar aula. Dava aula para crianças, tudo bem, né? Mas que eram coisas básicas, mas logo eu comecei a dar aula para adultos e para níveis mais avançados. Então, realmente, o inglês, ele me adiantou muito a vida. O inglês, a música, né? Desculpa. A música adiantou muito a minha vida no tem as aprendizado duas do coisas, né? inglês. Sim, mas no aprendizado de inglês, a música foi um diferencial, assim. E eu tenho contato ainda com algumas pessoas que fizeram o mesmo curso de inglês que eu e que hoje não falam nada, porque não aproveitaram, porque não gostavam de estudar, porque
né? Era sempre aquele na média, passava ali empurrando, e aí a pessoa não aprende. Então tem isso também. Eu aposto que todos vocês aqui conhecem uma, duas, 10 pessoas que fizeram curso de inglês e que não aprenderam. Uhum. Então, também, se você faz algo, transforma aquilo em algo que vai ser prazeroso para você, você vai aprender com mais eficácia, É. né? Você vai levar aquilo para sua vida, que foi um pouco do que aconteceu no francês comigo e com a Lígia. Eu não esqueci as coisas que eu aprendi no francês. O Também não. alemão, que eu fiz 2 anos, só que eu levei assim, ó, como dava, eu me arrependo muito porque eu não aprendi nada. Hoje eu não lembro de quase nada. Eu não sei nada de alemão. Mas eu sou a prova viva de que quando você aprende, você faz algo que você aprende com prazer e com dedicação, você consegue absorver muito mais. É. Então, a gente fez foram 8 meses de aula particular, né? Que a gente fez com a Cleusa. Ah, Mais ou foi menos, se eu não mais, me não engano. foi? E daí teve férias e não sei o quê. Eu não lembro, mas foi bastante tempo. Eu acho que Mas foi bastante tempo, sim. eu Não gostava do lembro. francês. Foi quase um A ano, ou gente mais de um tocou ano. música. Lembra que a gente ficava ouvindo a Carla Bruni? Então, era muito. Qualidade. Exatamente. E eu acabei absorvendo muito mais do que 2 anos de alemão, que eu não me dediquei e não encontrei, assim, por exemplo, eu não lembro de nenhuma música. Eu lembro de uma música em alemão que eu fui atrás e. Então, assim, a gente sabe que faz diferença você aprender com Faz. algo que seja É. prazeroso para você. Você falou agora do francês, então muito do que eu sei do francês, que não é grande coisa, vem das músicas. Porque, por exemplo, a gente fez aquela. Tem uma música, gente, que chama Parole Parole, da Dalida, que ela é italiana, né? E ela canta, ela era poliglota. E a gente fez uma apresentação dessa música. A gente aprendeu a tocar no violão e cantar essa música para apresentar. E essa música inteirinha está na minha cabeça. Se eu precisar, eu consigo sentar e escrever ela direito, com os acentos e tudo. Essa música, tá? Não estou falando que eu falo Uhum. francês. Essa música eu consigo fazer direitinho e sei falar muito bem o que está escrito ali. As palavras eu memorizei, porque a gente repetiu muitas vezes. E assim umas outras músicas também, que daí eu gosto da Edith Piaf também e tal. Consigo, dentro desse vocabulário. Então, e mais uma coisa, a gente tem um negócio que chama na pedagogia sequência didática, que é você aprender do mais fácil para o mais difícil, tendo ali lição 1, lição 2, lição 3, lição 4. É muito legal. Eu acho muito bacana. Só que você aí, meu amigo, minha amiga, que já é um burro velho, grande, 30 anos, 40 anos, você vai falar, eu vou aprender de novo lá do verbo to be. Muita gente desanima por isso. Será que é errado? Eu tenho que aprender tudo do zero e não sei o quê? Essa abordagem com música, gente, ela é assim, de qualquer ponto, de qualquer nível. Não importa se você é do livro 2, se você é do livro 5, se você terminou o curso e nunca mais pegou. Com essa metodologia, você consegue, tipo, né, pegar uma música ali, vamos ver tudo que essa música tem para oferecer, Sim, né? Tudo que eu posso aprender com essa canção. pode ser que você seja do nível básico, você não vai entender exatamente uma estrutura complexa, por exemplo, de third conditional, que é o terceiro condicional, Uhum. ou de algum tempo perfeito, né? Present perfect, past perfect. Você não vai entender porque você não chegou nos seus estudos de inglês naquela estrutura. Mas com a tradução, você vai entender o que aquilo ali significa e como você poderia dizer frases parecidas com aquela estrutura. Né? Sim. Então, pode ser que você não compreenda totalmente, mas você vai entender o contexto e vai entender como que é usado. E o inglês, a música, ela traz para você algo que é difícil você conseguir fazer com outros artifícios, que é a pronúncia. Porque se você não pronunciar corretamente, você vai sair do tempo da música e você não vai conseguir cantar. Passou É, ali. é verdade. Então, a pronúncia, nossa, o inglês, a música me ajudou muito na pronúncia do inglês, porque eu queria cantar certinho, porque você vai no karaokê, você vai ler ali, né, my name is, já passou, a pessoa falou my name is, e aí passou pro próximo, né, para o próximo verso da E a música. gente que gosta de cantar, a gente quer aparecer, então tem que estar com o inglês perfeito. Eu falava, não, tem que ser no máximo possível. E eu lembro, gente, de palavras específicas, por exemplo, o verbo to laugh, que é rir. Vocês sabem como é que eu aprendi? Na música do R.E.M., Losing My Religion, né? E, por exemplo, o thought também. I thought that I heard you laughing. You laughing, laughing, que palavra estranha. Eu ouvi ele falando, quando eu descobri que era com GH, eu falei, nossa, que estranho. Eu fui descobrir que cough, que é tipo tossir, também é com GH.
Então você vai fazendo associações com a sua cabeça, e isso não acontece exatamente numa sequência. Acontece numa sequência um pouco caótica, mas você aprende. É incrível que você aprende. O Thought, por exemplo, né? De tanto ouvir o cara cantar isso, que essa música foi muito famosa na minha juventude, é linda, escutem. Losing My Religion, do R.E.M. Eu acabei pegando isso daí, entendeu? Então você pensa, tipo assim, você vê lá um GH, você vai na sua lição ali e fala, nossa, mas aquela música ele leu assim, será que é parecido? Às vezes não é, tá? Mas muitas vezes vai ser, né? Você tem Sim. alguma música do Nirvana? Fala uma música do Nirvana que você aprendeu uma palavra específica. A Gabi adorava o Nirvana, não sei se ela Muitas. gosta mesmo. Eu amava, antes de eu ter a fase muito adolescente que eu queria fazer parte do grupinho, né, de gostar de boy bands, que eu gostava muito de Backstreet Boys, NSYNC, que gostava de girl bands, que era Spice Girls. Eu tive essa fase, foi minha adolescência, mas um pouco antes disso eu tive a fase rebelde, né, assim, Revoltada, eu roqueira, lembro. revoltada. E aí era Nirvana, Guns N' Roses. E, por exemplo, Rape Me, que é uma palavra que, Uhum. assim, é difícil você encontrar em outras músicas. E era a música do Nirvana, Rape Me, que era triste, assim, mas foi muito interessante eu descobrir essa palavra numa música, no contexto de música, que o verbo rape, é o verbo estuprar. Então, assim, era muito pesado, e eu Uma lembro música, né? muito e eu lembro que eu falei, nossa, mas que música pesada. Só que Guns N' Roses também, com certeza a gente aprendeu um monte de palavras mais pesadas, assim, ouvindo Led Zeppelin. É, Xingamentos e tal, sim. né? E aí depois passou essa fase minha de boy bands, e aí eu comecei a gostar de música emo. Então eu Aí, ó, tinha. o Gabriel tá falando aqui, Spice Girls me ajudou bastante para o que sei hoje. Ele também gosta da Spice Girls, tá vendo? E assim, eu conheço muita gente, por exemplo, os meus amigos, o Paulo, o Léo, por exemplo, o Fernando, são pessoas que tiveram a juventude toda baseada em Britney Spears, em Christina Aguilera, nas divas pop, Miley, aprendendo né? inglês. É, e o Vitor, né, que até o apelido dele era Miley, que Eu aprenderam lembro. inglês por conta da música, de gostarem muito dessas divas pop. E acontece. Então, pensem na sua vida, no seu círculo aí expandido de pessoas que vocês conhecem, quem fala bem inglês e quem fala assim, olha, eu aprendi inglês com música, porque eu gostava muito, aprendi inglês porque eu jogava muito videogame. Hoje em dia o videogame está todo traduzido. Sim. Mas quando eu era adolescente, os jogos vinham todos em inglês. Eu lembro das falas lá, que você ia para uma fase, daí várias vezes você errava e passava de novo. Tem umas frases que estão memorizadas na minha cabeça. Tinha um joguinho do Power Rangers lá. Então, assim, são coisas. A repetição que acontece naturalmente na música, que É. acontecia também no videogame, mas enfim, na música, ela é muito benéfica para o aprendizado. Uhum. E certas estruturas que são difíceis, tem nas músicas, lógico, né? E a gente decora por causa da música. Por exemplo, I still haven't found what I'm looking for. Eu sempre uso essa música nas aulas, É porque é uma estrutura porque é um exemplo complicada. mesmo. É uma estrutura complicada, né? E aí a pessoa fica, ô teacher, still, o que é still? É yet, é não sei o quê, you haven't found. Então dá para explicar muita coisa com uma frase, com um verso de uma música, você entende muita Sim. coisa. Por exemplo, I should have known better with a girl like you, Uhum. that I would love everything that you do. São estruturas difíceis que a gente aprende e não esquece nunca mais. Então, Gabi e eu estamos desenvolvendo uma metodologia especial para vocês, para que todos aprendam inglês, né? Você quer Sim, falar um pouquinho para a gente terminar? Peraí, é que você vamos. tem Eu vou horário para falar, dar aula, né? meu aluno tá me esperando, mas já avisei para ele que ia atrasar 5 minutinhos. Assim, a metodologia para aprender inglês com música, ela vai ser usada para qualquer música que você quiser. Eu vou lançar um curso de inglês com música com algumas músicas específicas. Só que aí é específico para aquele tipo de pessoa que gosta daquele tipo de música. Claro, se você está disposto a ouvir música que você não gosta ou que você, né, não admira tanto assim, mas para ter o curso, ótimo. Mas a melhor forma de você estudar é com músicas que você goste. Afinal, você vai Sim. ter que repetir muitas vezes. E aí a metodologia é a mesma para música A, B, C, Z. É a mesma metodologia. E aí a gente vai divulgar para vocês esse tipo de estudo para que você, caso você queira, né, tem muita gente que é autodidata, como a gente,
que a gente aprendeu muito, você queira um Sim. direcionamento, você vai conseguir aprender inglês com música, com qualquer música que você goste, Que você goste. É porque né? cada um tem um gosto, gente. E assim, não adianta a gente falar mal do gosto dos outros. Eu aprendi na vida, eu tô com 46 anos, o gosto musical das pessoas, a gente só lamenta se a pessoa gosta de umas músicas zoadas, entendeu? Mas se for para aprender inglês também tá ótimo, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, eu sou bitomaníaca, eu aprendi com Beatles, tanto que eu fiz, né? Aprendi com Beatles, que é pronúncia britânica, e fui fazer CCAA, que é pronúncia americana. O meu inglês é todo misturado, E não porque eu tem fui aprendendo problema nenhum, o que não porque o tem problema inglês hoje nenhum. A em gente vai dia é fazer língua umas lives. franca. Uhum, É a língua mundial, é a língua universal. E a gente vai fazer umas lives, pessoal, falando desses mitos, né? Ai, você tem que falar inglês como um britânico. Você tem que falar que nem um lord. Não, você não tem que nada. Você tem que falar do jeito que você é entendido. Você tem que se pronunciar de maneira que você é compreendido. Mas você pode falar com o seu sotaque brasileiro, com o seu sotaque indiano, né? Com o seu sotaque paraguaio, tanto faz, contanto que você seja compreendido. A gente vai fazer outras lives falando sobre isso também, né, Gabi? Porque sim. tem muitos mitos, tem muita coisa. Professor de inglês, gente, é pior. Porque quando a gente fala inglês com um gringo, por exemplo, ele não fica reparando se você tem um sotaque assim ou assado. Agora, o seu colega professor de inglês, ele repara tudo, pega a lupinha ali e fica, né, para falar mal. Então, isso são mitos que a gente tem que quebrar. E também a vergonha de falar, a vergonha de errar. Tem que falar. Falou errado, alguém corrige, aprende, fala de novo. Não tem que ter vergonha de praticar, de falar e de se atrever a pronunciar. A gente tem um aparelho fonador. Se você não falar com a sua boca, não adianta ficar lendo em voz silenciosa, né, Gabi? Você tem que, por isso que a música ajuda. Você vai cantar na sua casa, abrir a boca. Isso vai fazendo você realmente ter um domínio, porque é musculatura. Se você nunca falou laughing, thought, você não vai conseguir fazer sem treinar, entendeu? Sim. Assim como a gente sabe que no alemão tem aquele, por exemplo, o Som CH gutural, do né? Schumacher, que é Schumacher. O francês tem o biquinho, que a gente fala que não é nem I, nem U, é U. Não sei, É, perdão se eu estou fazendo errado, mas no inglês também tem o TH e as pessoas sofrem, porque, né, põe a língua entre os dentes. Se você canta e você repete aquele som que você não tem no seu idioma nativo, uma, duas, três, 20 vezes, não tem jeito de você não aprender, não é. tem como. Agora, se você vai na aula, você ouve o professor te mostrando, te falando como é, você assiste um vídeo, pronto, acabou. E você não pratica, você não vai conseguir memorizar. Mesma coisa de você olhar a pessoa fazendo exercício na academia. Você vai ganhar músculo se você ficar Não vai. olhando? Não vai. Então, é exatamente isso. É muito da nossa musculatura, do nosso aparelho fonador, tá? E a gente precisa fazer com que você pronuncie corretamente as palavras e a música é uma das melhores maneiras, tá? Para você fazer isso. Então, vocês vão ter muitos benefícios estudando inglês com música. Sim. E nós Pra vamos fazer o gente. conteúdo, então se inscreva não, aqui é sigam. Sigam a Gabi, ó, Teacher Gabi Inácio. A Gabi tem um canal, vai lá no canal dela no YouTube, gente, que é Teacher Gabi Inácio. É Gabi Inácio, não é seu canal? Só Gabi Isso, Inácio? Gabi Inácio, do YouTube. E ela tem ela tocando violão e cantando lá e tal, né? Então, a gente vai começar a colocar vários conteúdos aí com esse tema, né? Que é muito É, útil para todos. hoje em dia as plataformas elas estão um pouco compartimentadas, né? Segmentadas. Tem um segmento para cada uma. Então, no Instagram eu posto algumas coisas, no TikTok outras coisas um pouco diferentes. No YouTube a gente vai começar a postar uns conteúdos, porque esse YouTube meu era bem antigo, colocava vídeos tocando. Hoje em dia o intuito dele vai ser outro. Só não vou fazer outro porque esse aí já tem, né, muitos inscritos, então dá dó de a gente começar do zero um novo. Mas Sim. ele tá lá, vou começar a colocar alguns outros conteúdos que são mais longos, né? Que a gente não faz tanto aqui no Instagram e no TikTok. Então, me sigam em cada uma das contas que vão ter conteúdos diferentes para cada uma delas. E aí eu e a Lígia a gente vai fazer collabs em todas as plataformas para que vocês entendam bem qual é o intuito do inglês com música. Então, não é assim, vai aprender o inglês do básico ao avançado com música. Não é assim, tá? Como a Lígia disse lá no começo. A música ela vai te ajudar você sendo básico, sendo intermediário, sendo avançado. Não, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei nada. Alguma coisa, você pega, por exemplo, Hello Goodbye, dos Beatles, que é uma música muito fácil que eu dava assim, tipo, a primeira música para os alunos, para você aprender cumprimentos, né? Hello Goodbye,
Então é uma música muito fácil. De tanto que você repete, você acaba memorizando aquilo ali, tá? Então não precisa ter medo aí quem é iniciante, tá? Então, a gente vai Isso. começar a disponibilizar. E mesmo para quem for avançado, também vai ter técnicas de, por exemplo, quando eu já falava inglês, já dava aula de inglês, eu falei, eu quero um desafio. Comecei a querer cantar Eminem, porque eu queria melhorar. É verdade, eu queria melhorar, eu queria falar inglês mais rápido. Então, não para falar no dia a dia mais rápido, mas para me desafiar mesmo. Será que eu consigo? Eu não consigo fazer rap, né, cantar rap nem em português. Muita gente aqui também não consegue, é difícil. E aí eu queria É fazer em difícil. inglês. E aí foi um desafio, porque eu já falava inglês, então eu passei para um próximo estágio. É tudo uma questão de treino. Então vai te ajudar em qualquer estágio da língua inglesa que você esteja. Sim. E é Tá bom? prazeroso. Então fique. Isso que é legal. E é prazeroso, exatamente. Então fiquem sempre ligados aqui, a gente vai trazer novidades. Mas essa live foi um teste, a gente ia fazer lá no YouTube, que a gente acabou fazendo para não perder esse horário que a gente tinha reservado para isso, para não deixar vocês também na mão, porque a Lígia já tinha avisado lá no canal dela que teria essa live, mas a gente vai trazer uma live mais estruturada, exatamente com os tópicos que a gente quer abordar, É que são para vocês muitos tirarem tópicos, vai dúvidas dar também. muitas lives, né? Uhum, É. E daí a gente vai exatamente. falar também um pouquinho, que o pessoal estava pedindo de inglês instrumental, inglês para leitura, que também, né? A Gabi trabalha com isso também. Então, depois a gente vai trazer umas dicas aí de como, pelo menos, entender. Ah, eu preciso fazer uma prova, de como ter ali o entendimento, pelo menos, da parte escrita. A gente vai falar das 4 habilidades, enfim, mil coisas, né? É um projeto muito bom. E a Lígia também vai trazer um novo projeto no canal dela sobre inglês para viagem, né, Lígia? Então, eu vou viajar, vou trazer. A Gabi é viajada, viu, gente? A Gabi viajou muito. E, e você gravar o negócio, né, e falar ali é bem importante mesmo. Porque você visualiza a cena, né? Sim. Mas aí a gente vai trazendo aos poucos para vocês. Então aqui foi só uma prévia para deixar vocês sabendo dos próximos passos. E como a Lígia vai viajar no final de outubro, né? No final de outubro, é. Então também vai ter essa chuva de conhecimento para vocês, que ela vai trazer lá diretamente de Nova York. Eu lembrei de chuva de bênçãos. Tá bom? E agora então eu vou lá, Tá que meu bom? aluno está me esperando. Muito obrigada. Um beijo a E é isso, todos. Espero gente. vocês se inscreverem no meu canal do YouTube e me seguirem aqui no Instagram, tá bom? É isso, gente. Então, Beijo, Li. vai escrever Obrigada. na tela. Viu? That's all, folks. That's all, folks. Tá bom, Bye. See gente? Um you. beijo. Obrigada. Tchau, Beijos. tchau. Até a próxima. Tchau.